Capítulo 76. Um homem de consciência. Uma luz cálida entrava pelas janelas ao longo do lado direito do corredor, iluminando retalhos da parede oposta, onde estandartes, pinturas, escudos, espadas e a cabeça de vários veados estavam penduradas entre as portas entalhadas escuras que pontilhavam a parede em intervalos regulares. Caminhando em direção ao estúdio de Nazoada, Eragon olhou para a cidade através das janelas. Do pátio ainda ouvia os bardos e músicos se apresentando junto às mesas do banquete oferecido em homenagem à área. As celebrações não tinham cessado desde que ela e Firnen tinham voltado a Ilíria com ele e Saphira. Agora, porém, começavam a esmorecer, e Eragon finalmente tinha conseguido marcar uma reunião com Nazoada. Ele cumprimentou os guardas do lado de fora do estúdio e entrou no aposento. No interior, avistou Nazoada reclinada num divã estofado, ouvindo um músico tocar um alaúde e cantar uma bonita e triste canção de amor. Na ponta do divã estava a menina bruxa, Elva, entretida com um bordado, e numa cadeira próxima, a aia de Nazoada, Farika. Enroscado no colo de Farika estava um menino gato, olhos amarelos, em sua forma animal. Parecia enlevado no sono, mas Eragon sabia por experiência que provavelmente estava acordado. Eragon esperou junto à porta que o músico acabasse. "Obrigada. Pode ir", disse Nazoada ao músico. "Ah, Eragon, seja bem-vindo." Ele fez uma mesura para ela, então para a garota disse: "Elva." Ela o olhou por baixo das sobrancelhas. "Eragon." O rabo do menino gato se mexeu. "A respeito de que você quer falar?" perguntou Nazoada. Ela tomou um gole do cálice que descansava sobre uma mesa lateral. "Talvez possamos conversar em particular", disse Eragon, e indicou com um gesto de cabeça as portas de vidro atrás dela, que davam para uma varanda com vista para uma praça quadrada com um jardim e uma fonte. Nazoada refletiu por um momento, levantou-se e seguiu para a varanda, a cauda de seu vestido púrpura arrastando atrás dela. Eragon a seguiu e ficaram lado a lado, contemplando a água que jorrava da fonte, fresca e cinzenta sobre a sombra lançada pela parede lateral do prédio. "Que tarde bonita", comentou Nazoada, respirando fundo. Ela parecia mais em paz do que da última vez em que a vira, apenas algumas horas antes. "A música parece tê-la deixado de bom humor", observou ele. Não a música. Elva." Ele inclinou a cabeça. "Como assim?" Um estranho sorriso enfeitou o rosto de Nazoada. "Depois que estive presa em Urubaém, depois de tudo que sofri e perdi, e depois das tentativas contra a minha vida, o mundo pareceu perder toda a cor para mim. Não me sentia eu mesma, e nada conseguia me tirar de minha tristeza." Pensei que estivesse se sentindo assim", disse ele, "mas não sabia o que fazer para ajudar." Nada que você pudesse ter dito ou feito teria ajudado. Eu poderia ter continuado daquele jeito por anos, se não fosse por Elva. Ela me disse o que eu precisava ouvir, suponho. Foi em cumprimento a uma promessa que ela me fez há muito tempo, no castelo em Aberon." Eragon franziu a testa e olhou de volta para o aposento, onde Elva continuava bordando. Apesar de tudo que tinham passado juntos, ele ainda não sentia que pudesse confiar na garota e temia que ela estivesse manipulando Nazoada para seus propósitos egoístas. A mão de Nazoada tocou no braço dele. "Não precisa se preocupar comigo, Eragon. Eu me conheço bem demais para ela me desequilibrar, mesmo se tentar. Galbatorix não conseguiu me dobrar. Você acha que ela conseguiria?" Ele olhou-a, a expressão séria. "Acho." Ela sorriu de novo. "Aprecio sua preocupação, mas neste caso não tem fundamento. Permita-me apreciar meu bom humor. Pode me falar de suas suspeitas numa outra ocasião." "Está bem." Então ele cedeu um pouco e disse: "Estou satisfeito por estar se sentindo melhor." "Obrigada. Eu também. Saphira e Firnen ainda estão dando cambalhotas por aí como antes? Não os escuto mais." "Estão, mas agora estão acima da plataforma de rocha." A face dele se ruborizou um pouco quando tocou na mente de Saphira. "Ah!" Nazoada pôs as mãos uma sobre a outra na balaustrada de pedra, cujos montantes eram esculpidos na forma de flores de íris. "Agora, por que queria este encontro? Chegou a uma decisão com relação à minha oferta?" "Cheguei." "Excelente. Então podemos prosseguir rapidamente com os planos.
Decidi não aceitar. O quê? Nazuada olhou para ele com incredulidade. Por quê? A quem mais você confiaria o posto? Não sei, disse ele delicadamente. Isso é algo que você e Orin terão que descobrir. As sobrancelhas dela se ergueram. Você nem sequer vai nos ajudar a escolher a pessoa correta? E espera que eu acredite que não segue ordens de ninguém senão eu? Está me compreendendo mal, disse ele. Não quero liderar os magos e também não vou me juntar a eles. Nazuada o encarou por um momento. Depois se afastou e fechou as portas de vidro do balcão, de modo que Elva, Farica e o menino gato não ouvissem a conversa deles. Virando-se de volta para ele, ela disse: Eragon, em que está pensando? Você tem que se juntar ao grupo. Todos os magos que me servem têm de participar. Não pode haver exceções, nenhuma. Não posso aceitar que pessoas pensem que tenho favoritos. Criaria discórdia entre as fileiras dos magos, e é exatamente isso que não quero. Se você é súdito de meu reino, tem de respeitar suas leis, senão minha autoridade não significa nada. Eu não deveria ter de lhe dizer isso, Eragon. E não precisa. Tenho pleno conhecimento disso, e é por isso que Saphira e eu decidimos deixar a Lagaésia. Nazuada pôs a mão na balaustrada como se quisesse se firmar. Por algum tempo, o barulho da água na fonte abaixo foi o único som. Não compreendo. Assim, mais uma vez, como tinha feito com Arya, ele enumerou os motivos para que os dragões, e portanto ele e Saphira, não podiam ficar na Lagaésia, e quando terminou disse: Nunca teria funcionado para mim ser o líder dos magos. Saphira e eu temos de criar os dragões e treinar os cavaleiros, e isso tem de ter precedência sobre tudo mais. Mesmo se eu tivesse tempo, não poderia liderar os cavaleiros e ainda cumprir suas ordens. As outras raças nunca aceitariam isso. Apesar da decisão de Arya de se tornar rainha, os cavaleiros têm de se manter tão imparciais quanto possível. Se nós começarmos a ter favoritos, isso destruiria a Lagaésia. A única maneira que eu consideraria aceitar o cargo seria se os magos incluíssem aqueles de todas as raças, incluindo os Urgaus, mas isso não vai acontecer. Além disso, ainda nos deixa com a questão do que fazer com os ovos e os Eldunari. Nazuada franziu a testa. Você não pode esperar que eu acredite que, com todo o seu poder, você não pode proteger os dragões aqui na Lagaésia. Talvez pudesse, mas não queremos depender apenas de magia para salvaguardar os dragões. Precisamos de barreiras físicas. Precisamos de muros e fossos e penhascos altos demais para homem, elfo, anão ou urgal escalar. Mais importante, precisamos tornar tão difícil chegar a nós que o desafio da jornada desencoraja até nossos inimigos mais determinados de tentá-la. Mas ignore isso. Presumindo que eu pudesse proteger os dragões, ainda haveria o problema de como impedi-los de caçar os rebanhos, os nossos e os dos anões ou dos urgaus. Quer explicar a Urique por que seus rebanhos de Feudo Norte estão desaparecendo? Ou estar o tempo todo pacificando fazendeiros enfurecidos que perderam seus animais? Não. Partir é a única solução. Eragon olhou para a fonte. Mesmo se houvesse um lugar para os ovos e para os Eldunari na Lagaésia, não seria correto que eu ficasse. Por quê? Ele sacudiu a cabeça. Conhece a resposta tão bem quanto eu. Eu me tornei poderoso demais. Comigo aqui, sua autoridade, a de Arya, a de Urique e a de Orin estarão sempre em questão. Se eu pedisse, quase todos em Surda, Teirme e em seu próprio reino me seguiriam. E com os Eldunari para me ajudar, não há ninguém que possa se opor a mim, nem Murtag ou Arya. Você não se voltaria contra nós. Você não é assim. Não? Em todos os anos que viverei e poderei viver por muito tempo, acredito honestamente que nunca escolherei interferir nas atividades do governo da Terra? Se interferir, tenho certeza que será por um bom motivo. E tenho certeza de que ficaremos gratos por sua ajuda. Ficaria? Sem dúvida eu acreditaria que meus motivos são justos, mas isso é uma armadilha, não é? A crença de que sei mais e de que tenho a responsabilidade de agir porque tenho poder à minha disposição? Lembrando-se das palavras dela, ele as repetiu. Pelo bem de muitos, contudo, se eu estivesse errado, quem me deteria? Eu poderia acabar me tornando Galbatorix, a despeito de minhas melhores intenções. Da maneira como as coisas são, meu poder faz com que pessoas tendam a concordar comigo. Já vi isso durante minhas missões por todo o Império.
Se estivesse em minha posição, será que conseguiria resistir à tentação de interferir, só um pouquinho, para melhorar as coisas? Minha presença aqui desequilibra tudo na zoada, e se eu quiser evitar me tornar o que odeio, então tenho que partir. Na zoada levantou o queixo. Eu poderia lhe ordenar que ficasse. Espero que não ordene. Preferiria partir como amigo, não em meio à discórdia. Então não responderá a ninguém, exceto a si mesmo? Responderei a Safira e à minha consciência, como sempre fiz. O lábio de Nazoada se curvou. Um homem de consciência, o tipo mais perigoso do mundo. Mais uma vez, os sons da fonte preencheram um vazio na conversa. Você acredita nos deuses, Eragon? Disse Nazoada por fim. Que deuses? Existem muitos. Qualquer um deles, todos eles. Você acredita em um poder superior a você? Além de Safira? Ele sorriu desculpando-se quando Nazoada franziu o senho. Perdoe-me. Ele pensou seriamente por um minuto, então disse. Talvez eles existam. Não sei. Não tenho muita certeza do que vi, mas é possível que eu tenha visto um deus anão Guntera em Trojren quando Oric foi coroado. Mas se existirem deuses, não os tenho em alta conta, por terem deixado Galbatorix no trono por tanto tempo. Talvez você tenha sido um instrumento dos deuses para tirar ele do trono. Já pensou nessa possibilidade? Eu? Ele riu. Suponho que possa ter sido, mas de qualquer maneira, eles com certeza não se importam muito se vivemos ou morremos. É claro que não, porque se preocupariam, eles são deuses. Você cultua algum deles? A pergunta parecia ser de especial importância para Nazoada. Mais uma vez, Eragon pensou por algum tempo, então deu de ombros. Existem tantos, como saber quais escolher? Por que não o criador de todos eles? O Nulo Cuna, que oferece a vida eterna. Eragon não pôde conter uma risada. Desde que eu não fique doente e ninguém me mate, poderei viver por 1000 anos ou mais. E se eu viver todo esse tempo, não posso imaginar que queira continuar depois da morte. O que mais um deus pode me oferecer? Com os Eldunari, tenho a força para fazer quase qualquer coisa. Os deuses também nos dão a oportunidade de ver de novo aqueles que amamos. Você não quer isto? Ele hesitou. Quero, mas não quero durar por uma eternidade. Isso me parece mais assustador do que algum dia passar para o vazio, como acreditam os elfos. Nazoada pareceu perturbada. Então acha que não responde a ninguém, além de Safira e si mesmo? Nazoada, sou uma pessoa má? Ela fez que não com a cabeça. Confie em mim no sentido de que vou fazer o que acredito estar certo. Eu me considero responsável diante de Safira, dos Eldunari e de todos os cavaleiros que ainda vão existir. E também respondo a você, a Arya, a Oric e a todos na Lagaésia. Não preciso de um senhor para me punir, para que eu me comporte da maneira como devo. Se precisasse, não seria mais que uma criança que obedece às regras de seu pai, apenas porque teme o chicote, e não porque o que ele ensina é bom. Ela o contemplou por vários segundos. Está bem, vou confiar em você. O som da fonte mais uma vez ganhou proeminência. Acima, a luz do sol que se punha iluminava fendas e rachaduras na parte inferior da plataforma de rocha. E se precisarmos de sua ajuda? Perguntou ela. Ajudarei. Não vou abandonar você na zoada. Vou criar um elo entre um dos espelhos de seu estúdio e um espelho meu, de modo que sempre possa falar comigo. E farei o mesmo com Roran e Katrina. Se houver problemas, encontrarei um meio de enviar ajuda. Posso não vir pessoalmente, mas vou ajudar. Ela assentiu. Sei que vai, suspirou a infelicidade clara em seu rosto. O que é? Perguntou Eragon. Estava tudo correndo tão bem. Galbatorix está morto. As últimas lutas cessaram. Finalmente resolveríamos o problema dos magos. Você e Safira iriam liderá-los e liderar os cavaleiros. E agora não sei o que faremos. Isso se resolverá, tenho certeza. Você encontrará um meio. Seria mais fácil com você aqui. Você pelo menos concordaria em ensinar o nome da língua antiga a quem escolhermos para liderar os magos? Eragon não precisou pensar naquilo, uma vez que já tinha considerado a possibilidade, mas calou-se, tentando encontrar as palavras certas. Eu poderia, mas, com o passar do tempo, creio que nos arrependeríamos. Então não ensinará. Ele sacudiu a cabeça. A frustração dominou o rosto dela. E por que não? Quais são seus motivos agora?
O nome é perigoso demais para ser usado levianamente, Nasuada. Se um mago cheio de ambição, mas sem escrúpulos, se apoderar dele, poderia criar um caos incrível. Com esse conhecimento, poderia destruir a língua antiga. Nem mesmo Galbatorix foi louco a ponto de fazer isso. Mas um mago mal treinado, ávido por poder? Quem sabe o que poderia acontecer? Atualmente, Arya, Murtag e os dragões são os únicos além de mim que sabem o nome. Melhor deixar assim. E quando você partir, ficaremos dependendo de Arya se precisarmos dele. Sei que ela sempre ajudará. Se tivesse que me preocupar com alguém, seria com Murtag. Nasuada pareceu introspectiva. Não precisa. Ele não é ameaça para nós, não agora. Se tem certeza, se sua meta é manter os magos e feiticeiros sob controle, então o nome da língua antiga é uma informação que é melhor reter. Se este é realmente o caso, então... compreendo. Obrigado. Há outra coisa que também deve saber. A expressão de Nasuada ficou desconfiada. Ah? Ele então lhe contou sobre a ideia que recentemente tinha lhe ocorrido em relação aos Urgaus. Quando terminou, Nasuada ficou em silêncio por algum tempo. Você assume coisas demais. Tenho de fazer isso, mas ninguém pode. Você aprova? Parece ser a única maneira de garantir a paz a longo prazo. Tem certeza de que é aconselhável? Não inteiramente, mas creio que temos que tentar. Os anões também? É realmente necessário? É correto, é justo e ajudará a manter o equilíbrio entre as raças. E se eles não concordarem? Tenho certeza de que concordarão. Então faça como achar que deve. Você não precisa de minha aprovação, já deixou isso bem claro, mas concordo que parece necessário. De outro modo, daqui a 20 ou 30 anos, poderemos estar enfrentando muitos dos problemas que nossos ancestrais enfrentaram quando chegaram a Lagaésia. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Tomarei as providências. Quando planeja partir? Quando Arya partir. Tão depressa? Não há motivo para esperar mais. Nasuada se apoiou contra o corrimão, os olhos fixos na fonte abaixo. Você voltará para nos visitar? Tentarei, mas creio que não. Quando Ângela leu minha sorte, disse que eu nunca voltaria. Ah, a voz de Nasuada soou embargada, como se tivesse rouca. Ela se virou e o encarou de frente. Vou sentir sua falta. Também vou sentir a sua. Ela apertou os lábios, lutando para não chorar. Deu um passo adiante e o abraçou. Ele também a abraçou, e eles ficaram assim por vários segundos. Quando se separaram, ele disse: Nasuada, se algum dia se cansar de ser rainha, ou quiser um lugar para viver, venha se juntar a nós. Você sempre será bem-vinda em nossa casa. Não posso torná-la imortal, mas poderia prolongar sua vida muito além dos anos que a maioria dos humanos vive. E seriam anos vívidos com saúde. Obrigada. Aprecio sua oferta e não a esquecerei. Contudo, ele tinha um pressentimento de que ela nunca optaria por sair da Lagaésia, por mais velha que estivesse. Seu sentimento de dever era forte demais. Então ele perguntou: Você nos dará sua bênção? É claro. Ela tomou a cabeça dele entre as mãos, beijou-lhe a testa e disse: Abençoo você e Safira. Que a paz e a sorte os acompanhem para onde forem. E a você, respondeu ele. Ela manteve as mãos nele por mais um momento, largando logo depois. Eragon abriu a porta de vidro e saiu pelo estúdio dela, deixando-a sozinha na varanda. Capítulo 77. Preço em sangue. Descendo o lance de escada a caminho da entrada principal do prédio, Eragon cruzou com a herbolária, Ângela, sentada de pernas cruzadas na alcova escura de uma porta. Estava tricotando o que parecia ser um chapéu azul e branco com estranhas runas na parte inferior, cujo significado ele não compreendeu. Ao lado dela estava deitado Solembum, com a cabeça apoiada em seu colo e uma das patas sobre seu joelho direito. Eragon parou surpreso. Não tinha visto nenhum dos dois desde... Ele precisou de algum tempo para se lembrar. Desde pouco antes da batalha de Urubaém. Depois daquilo, fora como se houvessem desaparecido. Saudações, disse Ângela sem levantar o olhar. Saudações, respondeu Eragon. O que está fazendo aqui? Tricotando um chapéu. Isso eu posso ver, mas por que aqui? Porque eu queria ver você.
As agulhas estalavam com regularidade, o movimento dela cativante como as chamas de uma lareira. Ouvi dizer que você, Safira, os ovos e os Eldunari vão deixar a Lagaésia. Como você predisse, retrucou ele, frustrado por ela ter podido descobrir o que deveria ter sido o maior segredo. Ela não poderia ter ouvido a conversa dele com Nazuada. Suas defesas impediriam isso, e até onde ele sabia, ninguém tinha contado a ela ou a Solembum sobre a existência dos ovos ou dos Eldunari. Bem, sim, mas não pensei que fosse vê-lo partir. Como descobriu? Com Arya? Ela? Ha! Nunca. Não. Tenho meus meios de coletar informações. Ela fez uma pausa no tricô e olhou para ele, os olhos faiscando. Não que vale dizer quais são, afinal, tenho de manter alguns segredos. Para você. Se vai ficar assim emborrado, não sei por que me dei o trabalho de vir. Desculpe-me, é só que estou me sentindo um pouco inquieto. Depois de um momento, Eragon perguntou: por que queria me ver? Eu queria me despedir e lhe desejar sorte em sua jornada. Obrigado. Tente não ficar enfiado demais em sua própria cabeça, seja lá onde for ficar. Não deixe de sair e tomar sol com bastante frequência. Farei isso. E você e Solembum? Vão ficar aqui e cuidar de Elva? Você tinha dito que ficaria. A herbolária fungou de maneira nada delicada. Ficar? Como posso ficar quando Nazuada parece decidida a espionar todo um mago e feiticeiro da terra? Também já ouviu falar disso? Ela o encarou. Desaprovo muitíssimo. Não admitirei ser tratada como uma criança que fez uma travessura. Não. Chegou a hora de Solembum e eu nos mudarmos para climas mais amistosos. As montanhas Beor, talvez. Ou do Veldenvarden. Eragon hesitou um momento e depois disse: vocês gostariam de vir comigo e Safira? Solembum abriu um olho e o examinou por um segundo antes de fechá-lo de novo. É muito gentil de sua parte convidar, disse Ângela, mas creio que vamos declinar. Pelo menos por enquanto. Ficar sentada guardando os Eldunari e treinando novos cavaleiros parece tedioso, embora criar um bando de dragões com certeza deve ser divertido. Mas não, por enquanto Solembum e eu ficaremos na Lagaésia. Além disso, quero manter um olho em Elva durante os próximos anos, mesmo se não puder supervisioná-la pessoalmente. Já não teve o suficiente de acontecimentos interessantes? Nunca. Eles são um tempero da vida. Ela levantou o chapéu semi-pronto. Que tal lhe parece? É bonitinho, o azul é bonito. Mas o que dizem as runas? Hachacore. Não importa. De todo modo, não significaria nada para você. Boa viagem para você e Safira, Eragon. E lembre-se de ter cuidado com lacrainhas e hamsters selvagens. São ferozes os hamsters selvagens. Eragon não conseguiu conter um sorriso. Boa viagem para você também, e para você, Solembum. O olho do menino gato se abriu de novo. Boa viagem, matador de rei. Eragon deixou o prédio e caminhou pela cidade até que chegou à casa onde Geode e sua esposa Ellen agora moravam. Era uma mansão imponente, com paredes altas, um grande jardim e criados reverentes posicionados logo após a entrada. Ellen tinha se saído muitíssimo bem, ao fornecer aos Varden e agora ao reino de Nazuada os suprimentos tão necessários. Ela rapidamente havia criado uma companhia comercial maior do que a que Geode outrora tivera em Teirme. Eragon o encontrou lavando-se para se preparar para a refeição da noite. Depois de recusar o convite para jantar com eles, Eragon passou alguns minutos explicando a Geode as mesmas coisas que havia explicado a Nazuada. De início, Geode ficou surpreso e um tanto entristecido, mas afinal, acabou por concordar que era necessário para Eragon e Safira partirem com os outros dragões. Como fizera com Nazuada e a herbolária, Eragon também convidou Geode para acompanhá-los. Você me oferece uma tremenda de uma tentação, disse Geode, mas meu lugar é aqui. Tenho meu trabalho e pela primeira vez em muito tempo, Ellen está feliz. Ilíria se tornou nosso lar e nenhum de nós quer se mudar. Eragon assentiu, compreendendo. Mas você vai viajar para onde poucos, exceto os dragões ou cavaleiros, jamais foram. Diga-me, você sabe o que fica a leste? Existe outro oceano? Se você for longe o suficiente. E antes disso?
Eragon deu de ombros. Principalmente terra vazia, ou pelo menos é o que dizem os Eldunari, e não tenho motivos para pensar que tenha mudado no último século. Geode chegou mais perto dele e baixou a voz. Já que você vai partir, vou lhe contar isso. Lembra-se de quando lhe contei sobre a Arcaena, a ordem dedicada a preservar o conhecimento em toda a Lagaésia? Eragon assentiu. Você disse que Reslante, o monge, pertencia a ela. E eu também. Diante do olhar surpreso de Eragon, Geode fez um gesto acanhado e passou a mão pelos cabelos. Eu me juntei a eles quando era jovem e estava em busca de uma causa para servir. Eu lhes forneci informações e manuscritos ao longo dos anos, e eles, em troca, me ajudaram. De qualquer maneira, achei que você deveria saber. Bron foi a única pessoa a quem contei. Nem para Ellen? Não. De qualquer maneira, quando acabar de escrever meu relato sobre você, Saphira e a rebelião dos Varden, vou enviá-lo para nosso monastério na Espinha, e será incluído como uma série de novos capítulos no Domia Abd Wirda. Sua história não será esquecida, Eragon. Pelo menos isso posso lhe prometer. Eragon achou aquela informação estranhamente tocante. Obrigado. E apertou o antebraço de Geode. Eu que agradeço, Eragon Matador de Espectros. Eragon voltou para a mansão onde ele e Saphira estavam morando com Horan e Katrina, que esperavam para comer com ele. Durante todo o jantar, a conversa foi sobre Arya e Firnen. Eragon segurou a língua sobre seus planos de partida, até depois de terem acabado de comer, e eles e o bebê terem se retirado para uma sala com vista para o pátio, onde Saphira estava cochilando com Firnen. Lá ficaram sentados, bebendo vinho e chá. O sol descia em direção ao horizonte distante. Quando julgou que o tempo adequado tinha se passado, Eragon abordou o assunto. Como esperava, Katrina e Horan reagiram com consternação e tentaram convencê-lo a mudar de ideia. O cavaleiro levou quase 1 hora para explicar seus motivos, pois eles debateram cada ponto e se recusaram a aceitar seus argumentos, até ele ter respondido às suas objeções com detalhes exaustivos. Raios, você é de nossa família, não pode partir, disse Horan por fim. Tenho de partir. Você sabe tão bem quanto eu, apenas não quero admitir. Horan bateu com o punho no tampo da mesa entre eles e se levantou, indo até a janela aberta. Os músculos de seu maxilar se fecharam. O bebê choramingou. Psiu, quieta, disse Katrina, dando-lhe palmadinhas nas costas. Eragon foi se juntar a Horan. Sei que não é o que você quer, também não quero isso, mas não tenho escolha. É claro que você tem escolha. De todas as pessoas do mundo, você tem escolha. Sim, e essa é a coisa certa a fazer. Se você partir, não poderá ser como um tio para Smira. Ela terá que crescer sem sequer conhecer você? Perguntou Katrina atrás deles. Não, disse Eragon, voltando para junto dela. Ainda poderei falar com ela e cuidarei para que esteja bem protegida. É possível até que lhe envie presentes de vez em quando. Ele se ajoelhou e estendeu um dedo, e a garotinha o agarrou com a mão e puxou com uma força precoce. Mas você não estará aqui. Não, não estarei aqui. Eragon soltou delicadamente o dedo da mão de Smira e voltou para junto de Horan. Como eu disse, vocês poderiam vir comigo. Os músculos no maxilar de Horan se moveram. E abandonar o Vale Palancar? Ele sacudiu a cabeça. Rost e os outros já estão se preparando para voltar. Vamos reconstruir Carvajal como a melhor aldeia da Espinha. Você poderia ajudar, seria como antes. Eu queria poder. Lá embaixo, Saphira deu um gorgolejo rouco e acariciou o lado do pescoço de Firnen. O dragão verde se aninhou mais junto dela. Não existe nenhuma outra maneira, Eragon? Perguntou Horan num tom baixo. Nenhuma em que Saphira ou eu possamos pensar. Mas que coisa, isso não está certo. Você não deveria ter de viver sozinho no fim do mundo. Não estarei inteiramente sozinho. Bloodgarm e os outros elfos virão conosco. Horan fez um gesto de impaciência. Você sabe do que eu estou falando. Ele mordeu o canto do bigode e se apoiou nas mãos contra um parapeito de pedra na janela. Eragon viu os tendões de seus antebraços grossos se contraírem e se flexionarem. Horan o encarou novamente. O que vai fazer depois que chegar no lugar para onde está indo? Encontrar uma colina ou um penhasco e construir uma mansão no cume. Uma mansão grande o bastante para abrigar todos os dragões e mantê-los seguros. E você?
Depois que reconstruir a aldeia, o que fará? Um ligeiro sorriso surgiu no rosto de Horan. Algo parecido. Com o tributo do vale, planejo construir um castelo no topo daquela colina que sempre falamos. Não um grande castelo, veja bem. Apenas alguma coisa de pedra com um muro. O suficiente para resistir a quaisquer urgaus que decidam atacar. Provavelmente vai levar alguns anos, mas teremos uma maneira adequada de nos defender, ao contrário do que aconteceu quando os Hazak vieram com os soldados. Ele lançou um olhar de soslaio para Eragon. Também teremos espaço para um dragão. Você teria espaço para 2 dragões? Eragon gesticulou em direção a Saphira e Firnen. Talvez não. Como Saphira se sente com a perspectiva de ter que deixá-lo? Ela não gosta, mas sabe que é necessário. A luz ambar do sol poente acentuava os planos do rosto de Horan. Para surpresa de Eragon, ele viu um princípio de rugas e linhas na testa e ao redor dos olhos do primo. Considerou os sinais da aproximação da idade invasivos, e isso fez parar e pensar. Como a vida passa depressa. Catelyn pôs Smira no berço e foi se juntar a eles na janela. Vamos sentir sua falta, Eragon, disse, pondo a mão em seu ombro. E eu a de vocês, disse ele, tocando a mão dela. Mas ainda não temos de nos despedir. Eu gostaria que vocês 3 viessem conosco a Elesmera. Vocês adorariam um lugar, e deste modo, poderíamos passar mais alguns dias juntos. Horan virou a cabeça para Eragon. Não podemos viajar até Dúvel-Denvarden com Smira, ela é muito pequena. Voltar para o Vale Palancar já vai ser bastante difícil. Uma viagem para Elesmera está fora de questão. Nem se fosse nas costas de um dragão? Eragon riu das expressões surpreendidas deles. Arya e Firnen concordaram em levar vocês para Elesmera. Eu e Saphira vamos buscar os ovos. Quanto tempo o voo para Elesmera levaria? Perguntou Horan, franzindo o senho. Mais ou menos uma semana. Arya pretende visitar o rei Orike em Trojerrem no caminho. Vocês estariam aquecidos e seguros o tempo todo. Smira não correria nenhum perigo. Catelyn olhou para Horan, e ele para ela, e disse... Seria bom ver a partida de Eragon, e sempre ouvi falar de como as cidades dos elfos são bonitas. Tem certeza de que tem condições de ir? Perguntou Horan. Ela assentiu. Desde que você esteja conosco. Horan ficou em silêncio por um momento. Bem, suponho que Rost e os outros possam ir na frente sem nós. Um sorriso surgiu sobre a barba e ele deu uma risadinha. Nunca pensei que veria as montanhas Beor, ou que visitaria uma das cidades dos elfos, mas por que não? Devemos aproveitar a oportunidade. Bom, então está resolvido, disse Catelyn sorrindo radiante. Vamos a Dúvel-Denvarden. Como voltaremos? Perguntou Horan. Voando em Firnen, respondeu Eragon. Ou se preferirem viajar a cavalo, tenho certeza de que Arya daria a vocês guardas para escoltá-los até o Vale Palancar. Horan fez uma careta. Não, a cavalo não. Se nunca mais tiver que montar um cavalo na minha vida, seria ótimo. Ah, então quer dizer que não quer mais fogo na neve? Perguntou Eragon, levantando uma sobrancelha ao dizer o nome do garanhão que dera a Horan. Você sabe o que quero dizer. Estou feliz com fogo na neve, mesmo se não precisar dele por algum tempo. Eles permaneceram diante da janela por mais ou menos 1 hora. O sol se pôs e o céu ficou arroxeado e depois negro. As estrelas apareceram. Planejando a viagem por vir e debatendo as coisas que Eragon e Saphira precisariam levar com eles quando saíssem de Dúvel-Denvarden para as terras além. Atrás deles, Smira dormia tranquila no berço com as mãos cerradas em minúsculos punhos sobre o queixo. Cedo na manhã seguinte, Eragon usou o espelho de prata polido em seu quarto para contatar Orike em Trojerrem. Precisou esperar alguns minutos, mas finalmente o rosto de Orike apareceu diante dele. O anão passando um pente de marfim na barba. Eragon! Exclamou Orike com visível prazer. Como vai? Faz tempo demais que não nos falamos. Sentindo-se um tanto culpado, Eragon concordou. Contou a Orike sobre sua decisão de partir e os motivos. O anão parou de pentear a barba e ouviu sem interromper, a expressão séria. Vou ficar triste de ver você partir, mas concordo, disse quando Eragon acabou. Isso é o que deve fazer. Eu mesmo pensei a respeito. Me preocupei com onde os dragões poderiam viver, mas guardei para mim mesmo minhas preocupações, pois os dragões têm tanto direito de dispor da terra quanto nós, mesmo quando não gostamos, quando comem nossos feudonosti e queimam nossas aldeias. Contudo, criá-los em outro lugar será melhor.
Estou satisfeito que aprove, disse Eragon. Então conversaram sobre sua ideia para os Urgaus, que também envolvia os anões. Dessa vez, Oric fez muitas perguntas, e Eragon percebeu que tinha dúvidas sobre a proposta. Depois de um longo silêncio que passou olhando fixamente para sua barba, o anão disse: se você tivesse pedido isso a qualquer um dos Grintborith antes de mim, eles teriam dito não. Se tivesse me pedido em qualquer momento antes que invadíssemos o Império, também teria dito não. Mas agora, depois de ter lutado lado a lado com os Urgaus e depois de ter visto pessoalmente como ficamos impotentes diante de Murtagh, Thorne, Galbatorix e aquele monstro Shuriken, agora não sou da mesma opinião. Ele levantou o olhar para Eragon através de suas sobrancelhas espessas. Pode me custar a coroa, mas em nome dos Kinurlan em toda parte eu aceito, pelo bem deles, quer se deem conta disso ou não. Mais uma vez, Eragon se sentiu orgulhoso por ter Oric como irmão adotivo. Obrigado, disse. Oric pigarreou. Meu povo nunca desejou isso, mas me sinto grato. Quando saberemos? Dentro de alguns dias, uma semana no máximo. Nós sentiremos alguma coisa? Talvez. Vou perguntar à Arya. De qualquer maneira, entrarei em contato com você de novo depois que tiver sido feito. Bom, então nos falaremos depois. Boa viagem e boa sorte, Eragon. Que Helsvog o proteja. No dia seguinte, eles partiram de Ilíria. Foi um acontecimento privado, sem nenhuma fanfarra, pelo que Eragon ficou grato. Na zoada, Jormungandr, Geode e Elva se encontraram do lado de fora do portão sul da cidade, onde Saphira e Firnen estavam sentados lado a lado, de cabeça encostada um no outro. Eragon e Arya inspecionavam as celas. Horan e Caitlyn chegaram alguns minutos mais tarde. Caitlyn carregando Smira embrulhada num cobertor, e Horan com um fardo de cobertores, alimentos e outros suprimentos em cada ombro. Horan entregou seus embrulhos para a Arya, e ela os amarrou sobre os alforjes de Firnen. Eragon e Saphira fizeram suas últimas despedidas. Os olhos dele, contudo, não eram os únicos marejados de lágrimas. Tanto Nazoada quanto Geode choraram quando o abraçaram e desejaram tudo de bom a ele e a Saphira. Nazoada também se despediu de Horan e mais uma vez lhe agradeceu pela ajuda na luta contra o Império. Por fim, quando Eragon, Arya, Horan e Caitlyn estavam prontos para montar nos dragões, uma mulher gritou: "Esperem um momento!" Eragon parou com o pé na pata dianteira de Saphira e viu Birgit andando rapidamente na direção deles, vinda dos portões da cidade, as saias cinzentas esvoaçando e seu filho caçula, Nolfavrel, atrás dela com uma expressão infeliz no rosto. Em uma das mãos, Birgit carregava uma espada desembainhada, na outra um escudo redondo de madeira. O estômago de Eragon se contraiu. Os guardas de Nazoada se moveram para interceptá-los, mas Horan gritou: "Deixe-nos passar." Nazoada fez sinal para os guardas e eles se afastaram. Sem reduzir a marcha, Birgit foi até Horan. "Birgit, por favor, não", disse Caitlyn em voz baixa, mas a outra mulher a ignorou. Arya as observou sem pestanejar, com a mão na espada. "Martelo forte, eu sempre disse que receberia uma compensação de você pela morte do meu marido, e agora vim cobrá-la. Como é meu direito. Você vai lutar comigo ou vai pagar sua dívida?" Eragon foi se postar ao lado de Horan. "Birgit, por que está fazendo isso? Por que agora? Você não pode perdoá-lo e deixar velhas mágoas serem esquecidas?" "Quer que eu a coma?" perguntou Saphira. "Ainda não." Birgit o ignorou e manteve os olhos cravados em Horan. "Mãe!" chamou Nolfavrel, puxando as saias dela, mas ela não teve nenhuma reação à súplica dele. Nazoada se juntou a eles. "Conheço você", disse para Birgit. "Você lutou com os homens durante a guerra." "Sim, majestade." "E qual é o seu problema com Horan? Ele demonstrou ser um excelente e valoroso guerreiro em mais de uma ocasião, e eu ficaria muito contrariada se o perdesse. Ele e a família são responsáveis por os soldados terem matado meu marido." Ela olhou para Nazoada por um momento. "Os Razak o comeram, majestade. Eles o comeram e sugaram o tutano de seus ossos. Não posso perdoar isso e quero minha compensação." "Não foi culpa de Horan", disse Nazoada. "Isso é insensato e eu o proíbo." "Não, não é", disse Eragon, apesar de detestar fazê-lo. "De acordo com nosso costume, ela tem o direito de cobrar um preço em sangue de qualquer um que tenha sido responsável pela morte de Quimby." "Mas não foi culpa de Horan!" exclamou Caitlyn.
Foi, respondeu Roran em voz baixa. Eu poderia ter me entregado aos soldados. Poderia tê-los levado embora. Ou poderia tê-los atacado. Mas não fiz. Preferi me esconder. E em resultado disso, Kimby morreu. Ele olhou para Nazuada. Essa é uma questão que devemos resolver entre nós, Majestade. É uma questão de honra. Do mesmo modo que o desafio das facas longas foi para a senhora. Nazuada franziu o senho e olhou para Eragon. Ele assentiu de modo que com relutância ela recuou. O que vai ser martelo forte? Perguntou Birgitte. Eragon e eu matamos os Hazak em Helgrind, disse Roran. Isso não basta? Birgitte sacudiu a cabeça, sem vacilar em sua determinação. Não. Roran parou, os músculos de seu pescoço rígidos. É isso que você realmente quer, Birgitte? É. Então pagarei minha dívida. Enquanto Roran falava, Catelyn deu um uivo e se atirou entre ele e Birgitte, ainda com o bebê nos braços. Não vou permitir. Você não pode tê-lo. Não agora. Não depois de tudo por que passamos. O rosto de Birgitte se manteve duro como pedra e ela não deu nenhum sinal de recuar. Do mesmo modo, Roran não demonstrou nenhuma emoção quando agarrou Catelyn pela cintura e, sem nenhum esforço aparente, a levantou e a afastou para um lado. Segure-a, por favor, disse para Eragon numa voz fria. Seu primo lhe lançou um olhar gelado, então se virou para Birgitte. Eragon segurou os ombros de Catelyn para impedi-la de se atirar atrás de Roran e trocou um olhar de impotência com Arya. Ela olhou para sua espada e ele sacudiu a cabeça. Largue-me, largue-me! Gritou Catelyn. Em seus braços, o bebê começou a chorar alto. Sem nunca tirar os olhos da mulher diante dele, Roran desatou o cinto e o deixou cair no chão, junto com um punhal e um martelo, que um dos Varden tinha encontrado nas ruas de Illyria logo depois da morte de Galbatorix. Roran abriu a frente da túnica e desnudou o peito. Eragon, retire minhas defesas, disse. Retire-as. Roran, não! Gritou Catelyn. Defenda-se! Ele está louco, pensou Eragon, mas não ousou interferir. Se detivesse Birgitte, envergonharia Roran, e as pessoas do Vale Palancar perderiam todo o respeito pelo primo. E Roran, Eragon sabia, preferiria morrer a permitir que isso acontecesse. Mesmo assim, Eragon não tinha nenhuma intenção de permitir que Birgitte matasse Roran. Ele deixaria que ela cobrasse seu preço, mas não mais que isso. Falando baixinho na língua antiga, de modo que ninguém pudesse ouvir as palavras que usou, fez o que Roran pedira, mas também colocou novas defesas em seu primo. Uma para proteger a espinha dentro de seu pescoço de ser cortada, uma para impedir que seu crânio fosse partido e outra para salvaguardar seus órgãos. Tudo mais, Eragon se sentia confiante de que curaria se fosse necessário, desde que Birgitte não começasse a cortar fora os membros. Está feito, disse. Roran assentiu e disse para Birgitte, tire seu preço de mim, então, e que isso seja o fim dessa disputa entre nós. Você não vai lutar comigo? Não. Birgitte o encarou por um momento, então atirou o escudo ao chão, atravessou os poucos passos que a separavam de Roran e colocou a ponta da espada contra o peito dele. Numa voz alta o suficiente para apenas Roran ouvir, embora Eragon e Arya também ouvissem devido à audição aguçada, ela disse, eu amava Kimby. Ele era minha vida, e ele morreu por sua causa. Sinto muito, sussurrou Roran. Birgitte, suplicou Catelyn, por favor. Ninguém se moveu, nem mesmo os dragões. Eragon se descobriu prendendo a respiração. O choro soluçante do bebê era o som mais alto. Birgitte levantou a espada do peito de Roran. Ela estendeu o braço de maneira a alcançar a mão direita dele e passou o fio da espada contra a palma de sua mão. Roran fez uma careta quando a lâmina lhe cortou a mão, mas não a afastou. Uma linha carmesim apareceu em sua pele. O sangue encheu sua palma e se espalhou, pingando no chão, onde encharcou a terra pisoteada, deixando uma mancha escura no solo. Birgitte parou de mover a espada e a manteve imóvel contra a palma da mão de Roran por mais um momento. Então recuou e baixou a arma suja de sangue para o lado. Roran fechou os dedos ao redor da palma, o sangue passando entre eles, e pressionou a mão contra o quadril. Recebi meu preço em sangue, disse Birgitte. Nossa disputa chegou ao fim. Ela se virou, apanhou seu escudo e saiu andando de volta para a cidade, com Nofavrel em seus calcanhares. Eragon soltou Catelyn e ela correu para junto de Roran. Seu tolo! Disse com um tom amargo na voz. Seu tolo teimoso e cabeçudo, deixe-me ver. Era a única maneira,
disse Roran, como se de muito longe. Catrina franziu a testa. Seu rosto duro e tenso examinava o corte na mão dele. Eragon, você deveria curar isto. Não, disse Roran com súbita aspereza. Ele fechou a mão de novo. Não, quero ficar com essa cicatriz. Olhou ao redor. Alguém tem uma tira de pano que eu possa usar como bandagem? Depois de um momento de confusão, Nazuada apontou para um de seus guardas e disse: corte a bainha de sua túnica e dê a ele. Espere, disse Eragon, quando Roran começou a enrolar a tira ao redor da mão. Não vou curá-la, mas deixe-me lançar um encantamento para impedir que infeccione, está bem? Roran hesitou, depois assentiu e estendeu a mão para Eragon. Eragon levou apenas alguns segundos para dizer o encantamento. Pronto, disse. Agora não vai ficar verde, roxo e nem inchar como uma bexiga de porco. Roran resmungou. Obrigada, Eragon, disse Catrina. Agora podemos ir? Perguntou Arya. Os 5 montaram nos dragões, com Arya ajudando Roran e Catrina a se acomodarem em segurança na cela nas costas de Firnen, que tinha sido modificada com tiras e laçadas para comportar os passageiros adicionais. Depois que estavam devidamente sentados no dragão verde, Arya levantou sua mão. Adeus, Nazuada. Adeus, Eragon e Saphira. Nós esperaremos vocês em Elesmera. Adeus, disse Firnen, sua voz grave. Ele abriu as asas e saltou para o céu, batendo-as rapidamente para levantar o peso das 4 pessoas em suas costas, ajudado pela força de 2 Eldunari que Arya levava consigo. Saphira rugiu para ele, e Firnen respondeu com um urro antes de embicar em seu caminho para sudoeste e as distantes montanhas Beor. Eragon se virou na cela e acenou para Nazuada, Elva, Jormundur e Geode. Eles acenaram em resposta, e Jormundur gritou: Boa sorte para vocês 2! Adeus! Gritou Elva. Adeus! Gritou Nazuada. Cuidem-se! Eragon respondeu às despedidas e então deu as costas para eles, incapaz de continuar olhando. Saphira se agachou debaixo dele e saltou no ar, dando início à primeira etapa da longa e exaustiva viagem. Saphira voou em círculos à medida que ganhava altitude. Abaixo, Eragon viu Nazuada e os outros parados em um grupo junto ao muro da cidade. Elva acenando com um lencinho branco que balançava sob as rajadas de vento criadas pela passagem de Saphira.